Quais os cuidados antes e depois da tatuagem? Ou, por que a minha tatuagem não deu certo? Para muitas pessoas, essa não é uma decisão fácil. Às vezes, leva anos pensando sobre o assunto, pós e contras. Falta coragem, enfim. Por um outro lado, para algumas pessoas é uma paixão, uma forma de se expressar. Começa pequeno, de repente tomou todo o corpo. Estou falando de tatuagem, gente. Quem nunca pensou sobre o assunto? E depois da decisão tomada, quais os cuidados essenciais para uma boa cicatrização e preservação? O que você pode não comer? Será que isso interfere mesmo? Eu sou Joyce Rodrigues, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, me siga lá para mais conteúdo. Muitas dúvidas surgem para quem quer fazer uma tatuagem e para quem acabou de fazer. Exemplo, quais são os cuidados com a tatuagem no primeiro dia? Por quanto tempo tem que usar um plástico depois de fazer a tatuagem? Quantos dias precisa usar um creme ou uma pomada para tatuagem? Quais os cuidados com a tatuagem, por exemplo, no verão? Alimentação. O que não pode comer depois de fazer tatuagem? É sobre isso que eu vou falar para vocês. Importante entender que os primeiros dias após a realização de uma tatuagem são os mais importantes para que a derme, gente, tenha uma recuperação saudável. Por exemplo, é importante tomar alguns cuidados para que não haja inflamação no local e outras complicações, como aparecimento de queloides. Será que pode tomar sol? Não! Após tatuagem, a pele fica, gente, super sensibilizada. É importante não permitir que o local tenha exposição ao sol, já que pode provocar, por exemplo, queimaduras, ferimentos. Além disso, tem que contar que os raios solares podem atrapalhar a fixação da tinta na derme. Então, durante os primeiros dias é importante cobrir e proteger a região ao sair do sol. Sem utilização de roupas muito apertadas, hein? Pode utilizar protetor solar? Pode utilizar e abusar do seu protetor solar. Principalmente quando você utiliza uma tecnologia como skin cover, onde o filtro solar não permeia na pele. Por quê? Porque a pele está exposta, está aberta, acabou de ter tinta naquele local. Então eu vou deixar um link aqui no final sobre esse produto para que vocês tenham acesso a esse protetor que não tem permeação. E com relação à higiene, Joyce, o que eu posso fazer? Lavar a região normalmente? Claro, a região tem que ser higienizada para evitar que tenha proliferação de bactérias e, se tiver, consequência de infecções. Então utilize sempre um sabonete com ação na microbiota da pele. Não esfregue, enxague, seque com papel toalha sem esfregar aquela região. E por que usar um plástico filme? O plástico filme, em geral, é aplicado sobre a tatuagem pelo próprio tatuador após a finalização. É indicado, gente, para proteger a pele contra o atrito da sua roupa, o atrito externo, já que a região está bem sensibilizada naquele momento. Então é importante seguir sempre as orientações do profissional sobre o período de uso frequente, por exemplo, da troca, já que cada tatuagem tem as suas particularidades. E não esquece, sempre lavar as mãos antes de realizar a higienização do local e trocar sempre aquele papel filme. Isso ajuda a diminuir muito os riscos de contaminação e inflamação do local. Importante, hein? Após alguns dias, geralmente a derme forma, sabe, uma espécie de escama sobre a tatuagem? A gente chama popularmente como casquinha. Não retire. Ela é uma resposta do seu próprio corpo à tatuagem e faz parte de um processo chamado cicatrização. Não é recomendado nem coçar, nem esfregar a região e sim esperar que aquela casquinha desprenda naturalmente. O seu corpo vai expulsá-la. Caso seja removida antes, pode ter uma possibilidade aí da tinta também ser removida junto, deixando aquele desenho mais desbotado. Então, precisa usar, Joyce, pomada ou creme para cicatrizar o local? Geralmente o uso de pomadas ou cremes cicatrizantes utilizados para acelerar esse processo de cicatrização já é nos primeiros dias. É importante sim, porque auxiliam na recuperação da sua pele e na melhor fixação da tinta naquela região. Então o tempo de uso varia também de acordo com aquele tamanho do local onde você fez a tatuagem. Então dessa forma é importante seguir sempre as orientações do seu tatuador e geralmente acontece o período de 1 a 7 dias ou até um mês.
o período onde você precisa melhorar o seu processo de cicatrização. E qual é a melhor creme para a cicatrização? Eu particularmente gosto muito de indicar o Cicatrix Repair. Ele é um concentrado multireparador que foi desenvolvido especialmente para tatuagem e especialmente para micropigmentação. Então ele vai melhorar a função barreira, hidratar a pele, vai fortalecer o processo de cicatrização e tem um detalhe, não tem parabenos, ele é sem perfume, sem lanolina, o que geralmente uma pomada tem. E a Meso possui o Cicatrix Repair. É uma formulação, gente, muito inovadora, onde tem fator de crescimento. Então, EGF vai facilitar crescimento epidermal. Você tem um fator de crescimento insulínico e você tem o TGP2, que em conjunto aí todo esse arsenal de fatores de crescimento promove regeneração celular. Então vai diminuir a cascata inflamatória, vai reduzir a vermelhidão e vai fazer com que você não tenha um processo de hiperpigmentação. Agora vamos contar da alimentação? O que é fato e o que é verdade? O que pode ou não comer? Na verdade, gente, não é um consenso entre tatuadores ou médicos sobre a alimentação em si nesse período. Porém, a gente sabe, né, que tatuagem envolve o quê? Processo inflamatório. E cicatrização. É importante sempre evitar alguns alimentos que possuem um potencial inflamatório. O que pode afetar a cicatrização? Consumo em excesso, por exemplo, de alimentos gordurosos, como chocolates, como carne de porco, frituras. Então, evitar consumo de bebidas alcoólicas naquele período, inclusive no dia da tatuagem ou até mesmo no dia anterior, não é recomendado. Isso porque ele pode alterar a consistência do seu sangue. A gente chama isso afinar o sangue e vai favorecer maior fluxo, né, durante a realização do desenho que o seu tatuador está fazendo em você. Então, dessa forma, uma maior circulação de sangue, a substância pode se misturar ali com a tinta e atrapalhar o tatuador. Então, existe aí coisas que você pode melhorar tudo isso. E antes de fazer a tatuagem, é importante algum cuidado com a pele, Joyce? Sim, manter a pele hidratada, com barreira cutânea preservada. Então, retirar os pelos para que o seu tatuador possa trabalhar bem melhor. Todo o procedimento estético, gente, e a tatuagem está entre eles, assim como a micropigmentação de sobrancelha, boca, por exemplo, enfim. É necessário um cuidado preventivo durante e após o procedimento para que tenha um resultado satisfatório, sem nenhum problema. Então é isso, procure um profissional habilitado e não pule nenhuma etapa aí dos cuidados antes, durante e após a sua tatuagem. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora e ative o sininho de notificações para que você possa ser o primeiro a receber os conteúdos. Até mais!